Caros alunos, dando continuidade à nossa aula de cotagem, vamos ver hoje cotagem de elementos esféricos. Observem, eu tenho aqui uma peça com uma esfera aqui nessa extremidade esquerda e um raio esférico na extremidade direita. Como é que eu vou indicar? A medida de cotagem dos elementos esféricos é feita por meio da medida de seus diâmetros ou de seus raios. O símbolo φ e a palavra ESF aparecem escritos antes da cota. Então eu tenho aqui ó, φ, ESF, 30 milímetros. E aqui eu tenho R, porque é de raio, ESF, 14 milímetros. Aqui eu tenho R, ESF, 115 milímetros e aqui R, ESF, 18 milímetros. Cotagem de elementos espaçados, né? Então eu vou começar uma medida de referência aqui, né, de uma indicação de localização, e depois são medidas, são repetitivas porque eles estão equidistantes. Então nós temos aqui essa peça que tem a espessura de 5 milímetros, 90 milímetros de comprimento e furos de 5 milímetros, espaçados a cada 12 milímetros. Posicionamento de furos, ângulos de abertura mais medidas dos diâmetros de um círculo imaginário que passa pelo centro dos furos. Então eu tenho esse elemento aqui, está em 3 dimensões. Aqui eu tenho o diâmetro dessa peça, 40 milímetros. O diâmetro desse círculo imaginário que passa pelo centro dos furos. Eles estão espaçados a cada 60 graus e o diâmetro deles é de 5 milímetros. Temos um outro exemplo, né? Aqui eu tenho um elemento curvo, tá certo? De raio 100 milímetros. Esse raio imaginário do centro dos furos de 90 milímetros e o raio interno de 80. A espessura desse elemento é de 5 milímetros e a indicação vai ser, olha só, observem, 5 φ 6 vezes 10 representa 5 furos com diâmetros de 6 milímetros, espaçados igualmente a 10 graus. A cota, entre parênteses, 40 graus, corresponde à soma dos 4 ângulos entre os furos. Né? Olha, 1, 2, 3, 4. A soma desses 4 ângulos vai dar 40 graus. Cotagem de peças com encurtamento. São elementos repetitivos, exemplos furos, né? Então nós temos aqui uma peça e vamos fazer um encurtamento. Aqui o diâmetro é 34 milímetros, o diâmetro externo, o diâmetro aqui é também externo, mas do lado direito 30 milímetros. A cota 19 por 18, né, vocês estão vendo aqui, indica que são espaçamentos de cada 18 milímetros. 342 representa a distância total do centro do primeiro furo ao centro do último furo, tá certo? Então aqui, do centro do primeiro furo até o centro do último furo, 342. A espessura desse elemento é 3 milímetros. E aqui não saiu, mas deveria sair a indicação do ângulo, né? Φ. Cotagem de peças com inclinação. Né? Aqui eu tenho uma peça com inclinação. Aqui eu estou indicando inclinação 1 para 5. Né? Ou esse símbolo, esse triângulo 1 para 5. A relação de inclinação 1 para 5 lê-se 1 por 5. Indica que a cada 5 milímetros do comprimento da peça, a altura foi diminuída em 1 milímetro. Né? Então a cada 5 milímetros diminui-se 1 milímetro. Tá? Aqui, então, temos uma espessura de 10 milímetros, o comprimento total de 48 e a altura de 20 milímetros. Cotagem de peças com conicidade, ou seja, um cone. Né? Então, olha aqui a indicação de cone, 1 para 5. E aqui eu tenho um outro elemento aqui, conicidade 1 para 50. Tá? O diâmetro do lado direito aqui é 12 milímetros. Aqui a conicidade é 1 para 20. Ou seja, a cada 20 milímetros, certo? Diminui 1. Sistemas de cotagem.
Modos organizados de estruturar a cotagem completa da peça. Nós temos cotagens em cadeia e cotagens por elementos de referência. A cotagem do elemento do desenho técnico deve conter todas as informações necessárias para evitar a realização de cálculos na fabricação da peça. Então o operário ele não deve fazer cálculos, deve estar tudo claro lá. Então temos aqui um elemento com medidas em cadeia, né? Aqui é diferente da aula anterior, que a gente falava que devíamos evitar medidas em cadeia quando nós temos uma medida que ela não seria redundante, né? Aqui não, tá? Nós temos uma medida em cadeia que todas são necessárias para que não seja feita cálculos, tá? Eu tenho trecho A, trecho B, C, D e E. Cotagem por face de referência. Vamos escolher essa face de referência. Eu vou dizer, olha, esse primeiro trecho tem 35 milímetros e o segundo trecho 45. Né? Olha só, aqui a vista frontal, olha só. O primeiro trecho 35, o segundo 45 e o comprimento total da peça 55. E aqui a indicação dos diâmetros da peça. Cotagem ainda por face de referência, né? Eu escolho, por exemplo, uma face aqui e vou colocando aqui as medidas. Aqui a medida do centro desse círculo, do primeiro círculo, a medida do centro do segundo círculo, a medida do centro do terceiro círculo, a medida desse corte. E aqui na vertical também posso escolher uma das faces e colocar as medidas com uma face de referência. Nós podemos fazer também cotagem por elemento de referência, né? Uma linha básica vertical ou uma linha básica horizontal. Aqui, por exemplo, linha vertical. A distância do furo B está a 12 milímetros e meio dessa linha. E o do furo C a 20, o furo D a 40. E da linha básica horizontal, né, nós temos a distância do centro do furo B e o do C, né, cada um 12 milímetros. As medidas são indicadas a partir das linhas de simetria, linhas de centro ou qualquer outra linha que facilite a interpretação para a fabricação da peça. Cotagem por linha básica de referência. Aqui nessa peça, por exemplo, foi escolhido o centro desse furo, tá certo? Que é a linha básica de referência. Então nós vamos medir aqui tanto para a esquerda como para a direita, as medidas que vão caracterizar essa peça. Outras formas de cotagem, né? Cotagem em paralelo. Eu escolho uma linha de referência e vou colocando, tá certo, as medidas dos centros dos furos. Ou uma cotagem aditiva. Então, olha aqui é o zero. Então, até o centro do primeiro furo foram 8 milímetros. Tá certo? Do zero para o segundo furo são 18 milímetros, do zero para o terceiro furo são 34 milímetros e assim por diante. Nós podemos repetir esse mesmo modelo nas duas direções. Tá? Escolhemos o par de referência aqui, XY0, e podemos fazer tanto na linha horizontal como na linha vertical. A cotagem aditiva em duas direções é uma maneira prática de indicar localizações de furos. Tá? Também nós podemos fazer cotagem por coordenadas. A gente escolhe o eixo, né, o centro do par de eixo referencial XY, o ponto onde os eixos x e y se cruzam é o ponto zero, ou o ponto de origem da cotagem. E aí nós vamos colocar as coordenadas. Por exemplo, do furo 1, está a distância x 8 milímetros e a distância y 8 milímetros. E o diâmetro 4 milímetros. Né? O número 2, o furo 2 está aqui, ele está a x a 8 milímetros e a y a 38 milímetros. Aí o diâmetro é 45 milímetros e assim por diante. Esse tipo também de coordenadas é também usado em programações, né? Usar elementos finitos para indicar a posição da peça, a posição das linhas, das barras, enfim, pode também ser usado.
E agora vamos falar um pouquinho de escala. Já falamos nas primeiras aulas, mas vale a pena frisar que o desenho em escala permite manter, reduzir ou ampliar o tamanho da representação de um objeto. A escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. Existem três tipos de escala: a natural, a de redução e a de ampliação. Tudo vai depender do tamanho da peça e do papel, né, onde eu devo representar o desenho. A escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho da peça real. Então eu vou escrever aqui escala 1 para 1. Eu tenho aqui 105 milímetros, tá? Ela cabe numa folha tamanho A4 simples, né? Então não há necessidade nem de aumentar e nem de diminuir. Então essa é a escala natural. Escala de redução. Tá? Eu tenho uma peça aqui com 2.360 milímetros. Tá? A escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor do que o tamanho da peça. Eu precisaria de uma folha muito grande, né, para desenhar essa peça. Então o que acontece? Eu uso uma folha menor, tá certo? E vou reduzir 20 vezes, olha, escala 1 para 20. E vou desenhar uma peça num tamanho adequado, né, com bom senso. Escala de ampliação, né? Observem essa peça. A escala de ampliação é aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior ao desenho real da peça. Então eu tenho uma peça muito pequena. Certo? Se eu fosse desenhar na escala natural, ela ficaria muito pequena que eu não conseguiria ver os detalhes. Então eu vou ampliar. Por exemplo, essa aqui é a escala 2 para 1. Eu estou desenhando o dobro do tamanho da peça. Tá certo? A indicação das medidas são as mesmas, né? É o que de fato ela tem. Né? Cotagem de ângulos em escalas diferentes. Né? No desenho em escala, cotas indicam a medida dos ângulos e permanecem as mesmas. Ainda que eu faça numa escala natural ou uma escala reduzida, aqui vai continuar 90 graus, tá certo? Então não vai mudar nada, a cota, o ângulo, né, vai permanecer a mesma. As escalas recomendadas, né? Nós temos escalas de ampliação 20 para 1, 50 para 1, 10 para 1, 2 para 1, 5 para 1. Escala natural é 1 para 1, só pode ser essa. Escala de redução, metade, ó, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 200, 1 para 2.000. Vou desenhar uma estrada, 1 para 10.000. Tá certo? Então, a cada um centímetro, 1 milímetro, por exemplo, do meu desenho no papel, representam 10 milímetros, 10 mil milímetros do desenho que eu quero, né? E assim eu faço qualquer tipo de escala. Com isso, a nossa aula então de cotas é essa. Eu vou enviar então alguns modelos para vocês trabalharem. E aí vocês já estão se formando em vocês já a visão completa do que deve ser um projeto, né? Um desenho técnico, um projeto. O que vocês vão fazer na cada engenharia de vocês, né? Vocês vão, primeiro, né, ter as vistas ortogonais. Vocês podem fazer uma perspectiva isométrica. Vocês vão colocar, se tiver cortes, né, para que sejam necessários, vocês vão desenhar os cortes e colocar as cotagens, as medidas. Lembrem-se que o projeto de vocês, vocês calcularam, fizeram um memorial de cálculo, mas vocês têm que desenhar para que ele seja fabricado. Seja uma peça, seja uma construção arquitetônica, seja uma torre de segurar a fiação da transmissão de energia elétrica e assim por diante. Seja um avião, um veículo, tá? E com isso vocês já estão completando a ideia de vocês do que é fazer um desenho de um projeto de engenharia. Tá? Nós fizemos com peças mecânicas porque é mais fácil de vocês visualizarem. Então, por enquanto é só, então bons estudos.